Fala pessoal, tudo bem? Professor Bruno aqui novamente com vocês para uma dica rápida da biologia, para a gente falar um pouquinho lá da ecologia, para a gente falar um pouquinho das relações tróficas. Então, uma dica rápida para você lembrar quem faz parte aqui dessa relação, como é que eu classifico esses indivíduos, esses organismos, para você mandar bem na tua prova, você mandar bem lá no teu exame, para você mandar bem lá no teu vestibular. Beleza, gente? Então, vamos falar rapidinho lá sobre as relações tróficas hoje, que são aquelas relações chamadas de relações alimentares, né? Mais claramente assim falando. Envolve, então, trocas de energia entre os seres vivos, né? Então, tudo relacionado às trocas de energia que ocorrem entre os seres vivos, tá? Lembra que nessa relação tem os produtores, os consumidores e os decompositores, fazendo parte aí desse processo, tá? Ok? Que mais, gente? Dentro dessa relação trófica, então, eu tenho que lembrar que existe um ciclo da matéria e um fluxo de energia, tá? Vamos diferenciar rapidinho lá para a gente entender como que cada um desses dois se comporta. Então, quando eu falo do fluxo de energia, eu digo que é algo unidirecional. Isso quer dizer o quê? Num único sentido. E essa energia vai se perdendo ao longo da cadeia, né? Então, aquela questão, quanto mais longa for essa relação trófica, menor vai ser a energia que vai chegar lá para o último carinha, né? Então, para o último indivíduo. Como assim? Ó? Vamos pegar uma relação lá que tem 4 níveis tróficos. O produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Quem vai ser o cara que menos vai receber energia? O consumidor terciário, que está na 4ª posição, porque essa energia vai se dissipando ao longo da relação, ao longo da cadeia. Então, ela vai se perdendo, tá? Agora a gente tem o ciclo da matéria, né? Que ela funciona por meio de uma dinâmica cíclica. Opa, quer dizer que é um ciclo? Sim, né? Porque essa matéria sempre é reaproveitada, né? Como que ela é aproveitada? Aqui muito importante o papel dos decompositores. Vou tentar desenhar aqui, ó, um cogumelinho aqui, ó, para lembrar, né, que o cogumelo, né, o reino fungi, né, esses indivíduos são decompositores, são muito importantes, fazendo esse papel aqui, né? Então, fazendo com que a matéria orgânica se transforme novamente em inorgânica, sendo incorporada ao solo e o solo, né, propiciando isso para a planta, né? A planta podendo reaproveitar isso, repassando para os outros níveis, tá? Então, muito importante o papel aqui dos decompositores, no caso lá, fungos e bactérias, ok? Beleza, vamos falar um pouquinho dos componentes, então, né? Quem está presente lá, então, os produtores, tá? São organismos autotróficos, então, aqueles que realizam a fotossíntese ou a quimiossíntese, então, realizam esses dois processos. Promove a transformação da matéria inorgânica em matéria orgânica. Um exemplo que eu vou pegar aqui para trabalhar dos fotossintetizantes de uma forma bem simples e bem direta é o quê? A conversão da energia solar em energia química. Então, aproveitando, né, assimilando a energia solar e convertendo isso em energia química na forma de glicose, né? Na forma lá de reservando mais tarde na forma de amido, então energia lá para a planta, né? A glicose, a frutose, né? E mais tarde ela guardando lá na forma de amido, tá? A entrada de energia, né? Então, assim, produtores, eu digo que eles são o meio, né? Aonde, né? Ocorre a entrada de energia que é repassada para os outros níveis. Então, através deles essa energia entra e é repassada para os outros níveis. Qual níveis? Então pensa lá, o produtor é o primeiro nível trófico, passando para o segundo, para o terceiro, para o 4º nível trófico, tá? Beleza, vamos lá. Consumidores, que eu tenho? Organismos heterótrofos agora, então aqueles que, por conceito, né, buscam o seu alimento. Então, ó, recebem energia quando se alimentam de outros organismos, tá? Quem que eu tenho aqui? Herbívoros, carnívoros e onívoros. Então lembra aquela relação, né? Herbívoro é o cara que come o vegetal, que come uma planta. Então, obrigatoriamente, ele está no 2º nível trófico, sendo o consumidor primário. Carnívoro é aquele cara que come carne. Então, é aquele que vai se alimentar do herbívoro. Então, ele está no 3º nível trófico, sendo o consumidor secundário. Então, se eu pensar esses dois caras aqui, se um animal é somente herbívoro, se um animal é somente carnívoro, eles têm posições fixas lá? Sim, eles vão ter posições fixas. Então, lá, 2º nível trófico, 3º nível trófico, consumidor primário, consumidor secundário. Tá? Esse cara é um cara que eu tenho que tomar cuidado agora. Por quê? Porque esse cara aqui, o onívoro, é o cara que tem hábito herbívoro, é o cara que tem hábito carnívoro, ou seja, é o cara que come vegetal e o cara que come carne. Então, aquela questão, esse cara, eu posso dizer que tem uma posição fixa numa relação alimentar? Não. Então, é esse cara que eu tenho que tomar cuidado, é esse cara que eu tenho que prestar atenção. Por quê? Porque esse cara, por muitas vezes, ele pode se comportar como herbívoro, ou seja, ocupando essa posição, tá? E esse cara também pode se comportar como um carnívoro, ocupando agora essa posição aqui. Ou seja, ele vai oscilar. Então, ele pode ser um consumidor primário,
Ou ele pode ser um secundário, ou mesmo aqui, ó, um terciário se alimentando desse carnívoro. Ou, né, no caso, né, competindo com esse carnívoro aqui, se alimentando agora desse herbívoro, tá? Então tem que tomar todo um cuidado com esse carinha aqui, o onívoro, porque ele oscila a sua posição numa cadeia, numa relação alimentar, tá? Então presta atenção quando colocar um animal que tenha esse hábito aí, beleza? E no último lá a gente tem os decompositores, tá? Então são aqueles também chamados de saprófitos, né, que realizam a decomposição. Então são organismos heterótrofos por decomposição, tá? Então buscam o seu alimento através do processo de decomposição, tá? A gente diz que eles recebem energia de todos os níveis tróficos, ou seja, do produtor, do consumidor primário, secundário, terciário, ou seja, de todos os níveis ele vai receber isso, tá? Do primeiro nível, que é o produtor, segundo nível, que é o consumidor. E eles são responsáveis pelo reaproveitamento da matéria ou a reciclagem, coisa que a gente falou agora há pouquinho, né? Então, retornando, né, o ciclo dos nutrientes, retornando lá ao solo, no caso lá, e fazendo com que o produtor consiga incorporar isso aí e passar para os próximos níveis tróficos, tá? Beleza, gente? Tranquilo? Então, só para a gente retomar isso aí, esses conceitos básicos que a gente tem com relação à atrofia, né, ao trofismo lá, as relações tróficas, tá? Uma dica importante para vocês, então presta atenção lá, principalmente no onívoro, que é o cara que vai oscilar a sua posição, que ele não tem uma posição fixa, presta muita atenção nesse carinha. Outra dica que eu dou para vocês também é cuidado para não confundir nível trófico com a questão do consumidor. Então, o consumidor primário, secundário e terciário, quer dizer que eles estão no mesmo, quer dizer que é primeiro nível trófico, segundo? Não. Lembra que o nível trófico já começa no produtor. Então, primeiro nível trófico, produtor, segundo nível trófico, consumidor primário, terceiro nível trófico, consumidor secundário e assim sucessivamente. Então, presta atenção, beleza? Então, chegamos ao fim aí da nossa dica biológica aí sobre ecologia hoje, mais especificamente sobre as relações tróficas. Beleza, gente? Obrigado aí pela atenção, galerinha. Um grande abraço para vocês e se cuidem.